Enquanto o Internacional se reapresenta em busca da melhor condição do jogo de quinta-feira diante do São José pelo Campeonato Gaúcho, lá na Europa, o presidente Alessandro Barcelos tem agendado uma reunião com Charles Arangues e tudo deve definir a questão de repatriar o volante chileno aqui para o Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Porque eu tenho bastante informação junto com o André Curi, o representante do atleta. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Inter, bora atualizar as informações do nosso Colorado, que tem muita coisa acontecendo, não só aqui no CT do Parque Gigante, onde o treinamento acabou de ocorrer, né? Pela manhã, o Internacional se reapresentando depois de uma vitória diante do Brasil de Pelotas, e agora vai fazer o seguinte, vai enfrentar o São José na quinta-feira, 16 de fevereiro, no estádio Beira-Rio. Olha só, tem muita coisa para a gente pegar e trabalhar, principalmente nos bastidores, por conta de reforços, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o treino, vou falar um pouquinho da atividade aqui da manhã. Mário Fernandes tem algumas atualizações também. E depois a gente vai trocar uma ideia sobre Cuejar, sobre Arangues, sobre o menino Ener Valencia, né? Que tá todo mundo oriçado aí para saber se vem ou não vem. Então faz o seguinte, fica comigo até o finalzinho do vídeo. Também entra em kto.com, faz teu cadastro, usa o cupom Ernest, garante 20% de free bet e deixa teu like. Te inscreve, ativa a notificação e vem junto. A gente já passou de 22 mil inscritos aqui. Olha, quando eu falei pro meu filho Matheus que, olha, Matheus, a gente passou dos 22 mil inscritos, ele ficou apavorado. Ele disse, pai, mas já? É porque vocês estão fazendo um baita trabalho aqui junto, beleza? Vamos falar um pouquinho da atividade que rolou agora há pouquinho aqui no CT. Olha só, o Mano fez um trabalho para os reservas, ou para os jogadores basicamente que não entraram, não começaram a partida, né, de sábado lá no Bento Freitas. Foi também aí para acabar com a polêmica, né, toda aquela polêmica de não ter jogador e tal, isso e aquilo. Foi composto também o coletivo por 6 atletas da base, e aí giram de diversas idades, né, de 2004 a 2007 os jogadores. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estou botando algumas imagens da atividade aqui, eu vou botar um lettering embaixo, para vocês saberem o nome de todos os atletas que passaram, tá? Mas são 6, que vai de lateral direito a atacante, beleza? Na atividade, até rolaram alguns gols, tá? Mas assim, não vou nem me apegar muito nesse sentido, porque foi um trabalho muito mais para tirar o final de semana, né? Tirar a folga do domingo e não... Vamos dizer assim, não tem um esboço de time, não dá nem para especular o que pode acontecer na quinta-feira agora, na partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional, que tem 4 empates e 3 vitórias, busca mais 3 pontos, né, para consolidar basicamente aí a sua classificação para a semifinal do estadual. O Mário Fernandes, tá? Ele ficou na academia. Ele não veio a campo ainda, né, que não tenha jogado, né, não tenha sido titular e tal, como eu falei para vocês, mas ao mesmo tempo ele está agora com um protocolo de concussão. Foi assim que a assessoria de imprensa do clube passou para os repórteres a questão dele agora essa semana. A tendência é que ele não esteja entre os relacionados na quinta-feira e que ele tomou 8 pontos no supercílio esquerdo. 8 pontos por conta do choque com o volante Johnny. Ele está agora em observação, não precisou fazer tomografia nem nada, até segundo os assessores do clube. Então agora a gente fica de olho e cuidando, né? Porque um choque de cabeça sempre é muito, vamos dizer assim, até preocupante, principalmente os próximos dias, né? Se pode ter alguma sequela ou alguma coisa semelhante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho também agora só na questão dos reforços, tá? Porque olha só, gente, a imprensa chilena, ela noticiou que o Internacional está fechado com o Arangues. E aí eu consegui conversar com o André Curi, que é o empresário do atleta, representante, né, que trabalha o chileno aqui no Brasil. E ele me disse o seguinte, ainda não está fechado. Tem vários pontos. O primeiro, o Arangues ele tem um acordo com o Bayern de liberação, porque ele acaba o contrato dele agora no meio do ano, né? Então, se tem algum clube que queira o Arangues, ele vai ter a liberação junto ao Bayern. Isso é o ponto 1.
O ponto 2 é que vai haver ainda uma reunião entre os representantes do jogador e o presidente Alessandro Barcelos, que está lá na Europa, para então sacramentar toda essa questão aí da volta do chileno para o Beira-Rio. A tendência é de um contrato até 2025. Até 2025, ele queria 3 anos de contrato. Ele baixou a pedida para 650 mil mensais e aí mais, então, a tendência é que seja 2 anos e meio de contrato, então, para fechar esse meio de 2023, né? E mais ainda 24, 25. Provavelmente encerra a carreira no Beira-Rio. É uma outra questão também que se fala muito nos bastidores. Essa é a primeira de uma série de reuniões que o presidente Alessandro Barcelos vai ter, junto com o Dave Bandeira, gerente de mercado, junto com o Felipe D'Alegrave, que é o advogado do clube, que também estão na Europa, junto com o presidente. Né? Então eles ainda têm que falar com o Cuéllar e eles ainda vão tentar falar com o Enner Valencia. Existe um bastidor de que o Enner Valencia vai renovar com o Fenerbahçe. Inclusive hoje aqui, entre os repórteres no CT, a gente estava conversando o que tu tem, o que tu não tem e tal. Além do interesse do Internacional, que todos têm, e até porque o Inter não nega isso para ninguém nos bastidores. É óbvio, não vai falar abertamente, mas fala no bastidor, no off, né, como se chama, e como se fala aqui no jargão jornalístico. Mas do lado do atleta, se fala também que ele vai renovar com o Fenerbahçe. Se isso aqui é uma pressão para o Internacional fazer uma proposta maior, ou para o Inter daqui a pouco correr e tentar logo fazer essa questão aí de liberação do jogador, daí são outros 500. Pode ter até, essa leitura pode até ser verdade, mas neste momento é a informação que vem de lá e a informação que vem do Internacional. E tem a questão do Cuéllar, né? Que o Internacional aproveita a boa fase do Al Hilal, aproveita o bom mundial de clubes para também aproveitar e falar com o Al Hilal para, tipo assim, ó, pelos serviços prestados do Cuéllar, libera ele aí, ele quer sair, ele quer voltar para o Brasil. Inclusive, ele fala sobre isso numa entrevista coletiva ao longo do Mundial, né? Depois na disputa, na finalíssima contra o Real Madrid, ele fala que gostaria sim de voltar ao Brasil, porque o Brasil foi o mercado, basicamente, que transformou ele em um jogador conhecido internacionalmente e tudo mais. Ele tem um carinho muito grande pelo futebol brasileiro. E ele também disse que os representantes dele já passaram o interesse de grandes clubes do Brasil. Ele não cita o Inter em nenhum momento, mas a gente sabe que o Inter é um deles, tá? Porque é outra coisa que nos bastidores os dirigentes falam abertamente pra gente aqui, só que não falam no microfone para não gerar a expectativa da fala do dirigente, né? Sempre quando o dirigente fala no microfone, daí é óbvio que as coisas tomam uma proporção maior. Quando fala no off, depois ele pode até negar e aí fica nas costas da imprensa. Isso aqui a gente está bem acostumado nesse sentido, tá? Então, assim, Enner Valencia, o Cuéllar, eu já falei agora também sobre a questão do Arangues e, por último, o Luiz Adriano. Esse é o mais fácil, entre aspas, tá? Mas é o mais, vamos dizer, certo de que o Inter consiga inscrever no Campeonato Gaúcho. Essa semana também ele tenta a liberação junto ao Antalyaspor, da Turquia, porque ele tem dinheiro em haver, ele tem salários atrasados lá. E por conta disso o Internacional assume a dívida e ele libera, então ele é liberado antes do final do contrato, que também é no meio do ano. Ou seja, o Luiz Adriano seria o reforço para o Gauchão e também, obviamente, Libertadores e as demais competições, mas os outros 3, Arangues, Enner Valencia e Cuéllar, seria para, então, a questão da Libertadores. Tem que destrinchar os dois momentos, tá? Um momento que é a inscrição no Gauchão, que é dia 24 agora de fevereiro. Esse acabou 24, não pode mais jogar no Gauchão. Mas a janela internacional ainda está aberta. Podem chegar jogadores para então serem inscritos na temporada do Internacional. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Só não pode jogar no Campeonato Gaúcho. Entenderam? Então eu espero que sim. Se tu chegou até aqui, vou te dizer mais uma vez. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação
E vem junto, cara, tá muito bacana o que a gente tá fazendo junto aqui nessa comunidade colorada, aqui nos conteúdos do canal, beleza? Quinta-feira, dia 16, também, além de ser o meu aniversário, é aniversário aqui do canal. 1 ano de conteúdo, 1 ano de troca de ideias, 1 ano de aprendizado, e eu tô feliz pra caramba com toda essa repercussão e tudo que a gente tem feito junto aqui, beleza? Tamo junto, à noite tem mais vídeo, à noite tem mais conteúdo sobre o internacional. A gente se fala. Tchau!